No sistema conservativo que a gente viu na parte 1, a gente tem esse tipo de exemplo aqui, ó. Observe que eu peguei um carrinho aqui, apertei ele contra uma mola, está deformado, eu vou liberar esse carrinho no ponto A, por isso que a velocidade dele é igual a zero, porque ele vai ser liberado. Quando essa mola se abrir, vai lançar esse carrinho com uma velocidade, com uma energia cinética, e quando ele chegar aqui, ele vai subir perdendo velocidade, ou seja, a energia cinética vai ser transformada em energia potencial. E eu quero saber a altura máxima que esse carrinho atinge. Se a altura B vai ser a altura máxima, eu já sei que no ponto B a velocidade dele vai ser igual a zero, que é o momento que ele para. Bom, como é que eu faço esse tipo de exercício, tá? A gente está estudando ainda o sistema conservativo, ou seja, um sistema que é sem atrito. Sem atrito. Então posso dizer que a energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica lá no ponto B. Energia mecânica sempre é cinética mais potencial. Então eu vou botar aqui energia cinética de A mais energia potencial de A. Energia mecânica no ponto B, da mesma forma, vai ser energia cinética no ponto B mais energia potencial no ponto B. Observe que no ponto A ele não tem velocidade, porque ele vai ser liberado no exercício. Então a velocidade dele é igual a zero, eu já corto aqui a minha energia cinética. Mas ele tem energia potencial. Por quê? Porque a mola está deformada, eu tenho energia potencial elástica, que vale quanto? Vamos colocar aqui, vale kxa ao quadrado dividida por 2. Lá no ponto B, que eu considerei quando ele atinge a altura máxima, ele para. Quando ele chega na altura máxima, ele parou. Se ele parou, ele não tem velocidade. Se ele não tem velocidade, a minha energia cinética vai ser zero. Então, lá no ponto B, eu tenho apenas energia potencial gravitacional, porque ele ganhou altura. Quanto é que vale a energia potencial gravitacional? Vale mGHB. A minha pergunta está aqui, ó. Quanto é que vale a altura máxima que ele vai subir? Que eu estou chamando de HB porque eu chamei o ponto de ponto B, certo? Agora vamos colocar os valores. Quanto é que vale a constante elástica da minha mola? Vale 400. Vezes, qual é a deformação da mola? Cuidado! Aqui é 400 newtons por metro, ó, sistema internacional. A gente sabe que 20 centímetros vale quanto? 0,2 metros. 0,2 metros. Ou 2 vezes 10 na menos 1 metros. Eu vou colocar na deformação da mola aqui, eu vou colocar 2 vezes 10 na menos 1 ao quadrado. Isso dividido por 2. Qual é a massa do carrinho? A massa do carrinho é 2. Lá vai ser 2. A massa não muda. Então a massa vai ser igual a 2. A gravidade é 10 e a altura de B é o que eu quero achar. Certo? Executando agora o cálculo, a gente vai ter os 400 dividido por 2, eu vou botar 200, olha só, eu fiz 400 dividido por 2, como é multiplicação posso fazer isso. E aqui eu vou ter 2 elevado ao quadrado, vai dar 4 vezes 10 na menos 2. Isto é igual a 2 vezes 10 vai dar 20 vezes a altura de B. Eu posso simplificar, dividir por 20 dos dois lados, daí esse 20 desaparece, e 200 dividido por 20 vai dar 10, tá? Bom, o que acontece aqui? 10 vezes 10 na menos 2 vai ficar 10 na menos 1. Isto vai me dar 0,4 metros. 0,4 metros é a altura do ponto B. Tá? Então aqui 2 ao quadrado dá 4, tá? Que eu botei aqui. 400 dividido por 2 deu 200. Lá do outro lado eu tive 20, dividi por 20 dos dois lados, deu 10 aqui e lá desapareceu. Tá? 10 na 1 com 10 na menos 2 dá 10 na menos 1. 4 vezes 10 na menos 1 é 0,4 metros. Ou seja, ele vai subir aqui ó, uma altura de 40 centímetros até parar. É o valor da minha altura máxima. Eu tenho aqui 40 centímetros. Agora vamos para o sistema dissipativo. O que é o sistema dissipativo? Quando existe força dissipativa, tá? Quando eu tenho atrito, quando eu tenho resistência do ar, isso vai fazer a energia mecânica ser dissipada. A energia total sempre é conservada, mas a mecânica pode ser dissipada na forma de calor, por exemplo.
Eu tenho aqui no ponto A um carrinho com massa de 2 kg que passou nesse ponto que eu vou chamar de A, não é? A uma velocidade de 4 metros por segundo. Ele está a 20 metros de um determinado referencial e quando ele passa 15 metros desse referencial, que eu vou chamar de ponto B, ele passa com velocidade de 6 metros por segundo. Se eu calcular a energia mecânica no ponto A e calcular a energia mecânica no ponto B e elas derem iguais, o sistema é conservativo, conservou a energia mecânica. Agora, se não der igual, é porque uma parte foi dissipada. E é lógico pensar que o que foi dissipado é a diferença. Tá? Eu saio com R$100 no bolso para a rua. Eu volto com 80, eu vou dizer assim, ó, dissipou 20, eu perdi 20. Na realidade, a energia não é perdida, ela é dissipada porque ela é transformada em outro tipo de energia. Então eu vou fazer a diferença. Eu saí com R$100, voltei com 80, a diferença é 20. Tá? Então aqui vai ser o mesmo esquema. A gente vai pegar o ponto A e calcular as energias. Energia cinética no ponto A é mVA ao quadrado sobre 2. A massa do carrinho é 2, ó, vai facilitar bastante. A velocidade é 4 ao quadrado dividido por 2. Isso, a energia cinética no ponto A vai ser de 16 joules. Mas no ponto A eu tenho energia potencial também, que é devido à altura. Então vamos botar energia potencial no ponto A, mGHA. A massa é 2, a gravidade é 10 e a altura do ponto A vale 20. A energia potencial no ponto A vai ser 2 vezes 20, 40, vezes 10, 400 joules. Então a energia mecânica no ponto A, eu vou colocar aqui o total da energia mecânica no ponto A, que é o que me interessa, é 400 mais 16. 416 joules. Agora vamos calcular a energia mecânica no ponto B. Olha só, o ponto B aqui, eu vou calcular a energia cinética no ponto B. Tem cinética? Tem, porque ele tem velocidade. É a massa vezes a velocidade de B ao quadrado dividido por 2. A massa vale 2 kg, a massa não muda. A velocidade de B é 6 ao quadrado dividida por 2. Isso vai me dar 36 joules. Já a energia potencial no ponto B, porque ele tem altura, tem energia potencial no ponto B, vale mGHB. A massa do carrinho não muda, é 2, a gravidade é 10 e a altura do ponto B é 15 metros. Então eu vou ter aqui uma energia potencial no ponto B que vale 15 vezes 2, 30, vezes 10, 300 joules. A energia mecânica no ponto B, que é o que me interessa, é a potencial de 300 mais a cinética de 36. Isso vai me dar 336 joules. Bom, quanto é que vale a energia dissipada? Observe que ele saiu com 416 joules do ponto A e chegou no ponto B com 336 joules. Se tu fizer 416 menos 336... com calma aí em casa, tu vai ver que desapareceu 80. Mas a energia não desaparece, ela foi dissipada. Então nós vamos ter a energia dissipada de 80 joules. Eu vou colocar um sinalzinho de menos que eu já vou explicar para vocês. Ó. 416 menos 80, que foi dissipado, eu cheguei no ponto B com 336. Então a minha energia dissipada, ela vai ser o que? A energia mecânica final, que é os 336, menos a minha energia mecânica inicial, que é 416. 316 menos 416 vai dar menos 80 joules. Essa energia dissipada vai ter sempre o sinal de negativo. Muitas vezes vai ser devido ao atrito. Então essa energia dissipada também muitas vezes aparece como trabalho da força de atrito. Nós já vimos que trabalho da força de atrito é negativo, porque a força de atrito é sempre contrária ao movimento. E quando força e deslocamento têm sentidos opostos, o meu trabalho é negativo. Dá uma olhada lá na videoaula sobre trabalho mecânico que tu vai entender melhor. Então o trabalho da força de atrito é a mesma energia dissipada.
os mesmos menos 80 joules. E para a gente finalizar a nossa aula, nós vamos ver o que é potência mecânica, que eu vou representar pela letra P. Pessoal, potência é a rapidez para se realizar um trabalho. Sempre quando tu tem uma máquina com uma potência maior, ela vai te fazer o trabalho em menos tempo. Pode ser um secador de cabelo. Se tu comprar com uma potência maior, tu vai secar o cabelo em menos tempo. Se eu tenho um carro com um motor mais potente, né, 1.8, 2.0, na hora da ultrapassagem eu vou fazer a ultrapassagem num tempo menor. Por isso que potência e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Quando aumenta o trabalho, eu preciso de mais potência. Imagina um prédio que precisa botar água em cima do prédio, se usa uma bomba. Tá enchendo a caixa d'água. Agora imagina um condomínio de vários prédios. Eu não posso ter uma bomba só. Eu tenho que ter várias bombas para aumentar a potência, porque o trabalho de encher a caixa d'água aumentou. Então, quanto maior o trabalho, maior vai ser a minha potência. A unidade de potência no sistema internacional, como trabalha em joules e o tempo em segundo, joule por segundo é o watts. Só que o watts é uma unidade muito usada na parte de eletricidade. Na mecânica se usa muito o CV e o HP, que é justamente na tradução a mesma coisa, cavalo-vapor ou aqui em inglês. O cavalo-vapor, um CV, equivale a 736 watts, enquanto que o HP vale 746 watts. Não te preocupa com esses valores, que isso aí é dado no exercício e muitas vezes é até arredondado para 740 watts para te facilitar no cálculo. Agora, se a força for constante, eu posso pegar esta fórmula da potência, que é trabalho sobre tempo, e no lugar do trabalho, se a força é constante, eu posso dizer que é força vezes deslocamento. E o deslocamento por tempo significa velocidade. Então, para a força constante, pessoal, olha aqui, para a força constante, eu posso dizer que potência é força vezes velocidade. Será que a potência depende da força e da velocidade? Vamos pensar um pouco. Um motor de um carro de Fórmula 1 é muito potente? Tu está pensando aí que sim. Claro que ele é muito potente, porque ele desenvolve grandes velocidades, por isso que ele é muito potente. Mas um trator no campo, ele não corre. E, ao mesmo tempo, ele tem uma grande potência. Uma colheitadeira tem um motor muito potente, mas não é para correr. Ela tem um motor muito potente porque tem muita força. Então, a potência de uma máquina vai depender dessas duas grandezas, força e velocidade. Daí tu vai pensar, e o meu automóvel, como é que funciona? Tu tens uma potência, né? Quando se compra no documento, vem quanto CV é o teu motor, e tu pode usar ele em força e velocidade, trocando as marchas. Quando eu ligo o carro, eu preciso de força para vencer a inércia. Eu coloco na primeira marcha, que a minha potência vai estar mais na força, mas eu vou ter pouca velocidade. Eu não vou fazer a primeira marcha e sair correndo. Conforme eu ando de automóvel, eu sinto o carro mais leve. Então eu não preciso de muita força no motor, eu preciso de velocidade. Eu aumento a marcha, diminuindo a minha força e aumentando a minha velocidade. Numa estrada plana, eu vou botar na última marcha, porque eu quero tudo em velocidade. Mas se de repente eu pego uma rampa bem inclinada, eu percebo que o meu motor começa a perder força. Eu tenho que reduzir a marcha, diminuir a velocidade para aumentar a força dentro da potência que eu tenho. Então eu observo que essa fórmula é bem lógica, que potência é força vezes velocidade, isso serve se a força for constante.